Olha, eu já comentei aqui com vocês como eu acredito que a espiritualidade não é um caminho simples e fácil de ser trilhado, né? Esse caminho de, ai, porque agora eu vou ter paz, eu comecei a viver essa vida e vai ser agora um morango, vai ser um mar de rosas, vai ser tudo lindo, porque eu me afiliei, eu passei, enfim, decidi praticar a religião X, Y, Z. No budismo, a gente sabe muito bem que esse caminho, ele vem é como um caminho de batalhas. É um caminho em que você está o tempo inteiro ali se provando que você vai vencer. E a verdade é que muita gente acaba desistindo no meio do caminho, achando que por haver, né, se convertido, que essa pessoa vai agora ter uma vida boa, mas não é sobre isso. É sobre justamente você provar, junto com a sua fé, que você pode vencer, que você caiu 7, você vai se levantar 8 vezes. Então, já dito isso, a gente sabe muito bem que a espiritualidade, que o caminho para você construir um caráter forte e ter uma espiritualidade concreta, não é um caminho de conforto, tá? É um caminho sobre trilhar e abrir ali com o machado o seu futuro, o seu futuro ser, você mais forte, você mais fiel, porque quando a gente acaba vivendo várias provações, vários obstáculos, superando as maldades do seu coração, você, com base nessa estrutura, nessa fé, você acaba, no fim das contas, aprendendo e creendo mais, porque você mesmo viu, teve a prova real na sua vida, né? Então, a gente acha que a espiritualidade é somente para aliviar a dor, para encontrar paz, para se sentir bem. Sim, mas isso é consequência de todo esse processo, de toda essa luta interna, principalmente. Por que interna? Porque parece que às vezes é com outra pessoa, né? Ou com alguma coisa, ou com o sistema. Mas no fim das contas é sempre você agindo ou reagindo a algo. Então, primeiro vem de dentro, primeiro vem da sua decisão, primeiro vem da emoção que é gerada dentro de você. E essa emoção que é gerada, seja com o estímulo que veio de fora, qualquer ele, qualquer que for, você tem um momento de pensar, decidir e agir. Quando esse tempo, se você minimamente não está somente agindo por instinto, você foi por um caminho em que vá beneficiar a sua vida e a vida de outras pessoas ou não, é seu. Não coloque a culpa no outro. Ah, porque fulano, porque aconteceu isso, porque o outro. Isso não é responsabilidade. Isso não é maturidade espiritual. Isso não é um caráter forte. É uma pessoa que somente está reagindo. É uma criança. É um adolescente. Eu trabalho com adolescente. E é muito curioso ver isso. Porque eles ainda estão ali aprendendo sobre isso, né? Sobre o correto, o que pode, o que não pode, e ao mesmo tempo com os hormônios bastante aflorados e pensando pouco, né? Pensando bem pouco. E aí eles às vezes estão só reagindo de maneira explosiva, emotiva, às coisas, assim. Quando a gente fica adulto, isso diminui um pouquinho, até mesmo por conta da nossa estrutura, do nosso próprio cérebro, né? Que isso dá uma balanceada e a gente acaba sendo um pouquinho mais analítico. Só que nem sempre isso acontece. Às vezes a gente acaba
talvez por um acúmulo de pouquinhas coisinhas que aconteceram, né, e aí o vaso derrama com a última gota d'água e você explode. Aí você vai falar: "Por que o outro?". Isso não é maturidade espiritual, isso não é uma pessoa com caráter forte. E não venha falar que: "Ah, porque eu tenho um caráter forte", ou "eu conheço fulano com caráter". Eu não estou falando sobre uma pessoa que é turrona, com uma pessoa que tem a personalidade forte, que vai falar, que é até inconveniente, que é até chata. Não é sobre isso. Não é mesmo, tá. Então, essa trilha desse caminho é um caminho árduo com você mesmo, é um caminho sozinho, solitário, mas quando a gente faz, a gente consegue se orgulhar, beleza? Então essa espiritualidade como estrutura, ela tem aquela organização do mundo, da visão do mundo. A gente consegue ter as coisas muito bem organizadas e a gente não se afeta, não é aquela coisa afetada, né. A gente sabe muito bem quais são os princípios. A gente tem as nossas decisões bem orientadas. Eu sei para onde eu quero ir e né, então eu vou para cá. Então se vem alguma situação na minha vida ou alguma pessoa, eu sei que aquilo ali, aquela situação que está se apresentando ali, ela vai levar um caminho ou outro de acordo com a minha atitude. Isso é lei de causa e efeito. Então, a forma como eu me responsabilizo é tudo, absolutamente tudo, tá? Então, se você consegue, sei lá, aguentar pressão, pressão no trabalho, pressão da família, pressão. E não é aguentado tipo, ah, eu suporto aqui, eu sou um mártir. Não estou falando sobre ser mártir de absolutamente nada. Eu estou falando sobre essa maturidade mesmo de conseguir entender e não explodir, não fazer, não falar coisas que vai se arrepender lá na frente, que você vai ferir outras pessoas, que você vai se colocar numa posição que de repente te deixa numa posição muito vulnerável, vulnerável para as outras pessoas, né, apontarem o dedo, falarem mal de você. Não se coloque nessa posição. Assim, não permita. E não é não permita as outras pessoas, é não permita a si próprio. O que as outras pessoas vão fazer com isso, aí realmente não depende muito de você, né? A gente não consegue controlar. Então, tá no meio da boca das outras pessoas também tem a ver com como você se comporta, não tem a ver com as outras pessoas falando. O que as outras pessoas falam de você, ah, não, mas fala muito mais, né? Que tem aquele ditado, né? Do agora eu não sei se é Pedro, se é Paulo, sei lá, fala de Pedro, diz muito mais sobre fulano do que sobre mim mesmo. É verdade. É verdade. A outra pessoa que está fazendo a fofoca, a outra pessoa que está falando, porém, você se colocou naquela posição? Talvez, sim. Hum. Então, assim, a espiritualidade que eu estou aqui, né, discutindo, o caminho do Buda que eu busco viver, é justamente essa de que você consegue manter a sua dignidade em meio a um conflito. Que você não vai ferir os seus princípios por conta de uma adversidade, né? Que você consegue assumir uma responsabilidade, inclusive quando você está errado. Principalmente quando você está errado. Porque faz parte, a gente é humana, a gente erra, a gente sabe? Só que, e aí? E na hora de provar que você é uma pessoa
de bem, que você é uma pessoa que tem caráter, que você é uma pessoa firme. Isso mostra uma pessoa com um espírito elevado, com uma espiritualidade minimamente desenvolvida. Eu estou conseguindo me explicar? Porque quando vem uma crise, é quando a gente sabe quem é forte e quem não é forte. A gente só sabe quando vem na crise. Eu inclusive, estava. Nossa, isso tem muito tempo, mas eu trabalhava com militar quando eu comecei a trabalhar, né? Nos meus 19 anos, meu primeiro emprego, eu trabalhava só com militar. E aí um tenente, ele falou para mim, não, eu era o general, não me lembro, mas não importa. Ele falou assim: a gente conhece as pessoas em algumas situações. A gente sabe quem ela é de verdade. Uma é quando ela está com fome, né? A outra é quando ela está com sono. Porque mexe com coisas fisiológicas, é um incômodo profundo no nosso ser. E aí, às vezes, a gente precisa, não sei, a gente não vai poder comer agora. E aí a gente tem que fazer, tem responsabilidade a ser cumprida. Você está com sono, está privado de sono, não consegue, sabe, pensar direito. E às vezes a gente tem, quando está sobre essa pressão fisiológica, isso não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver com o externo. Mas aí a gente desliza mais fácil em ser grosseiro, em fazer as coisas pela metade, mal feita, rapidinho, para poder chegar ao seu objetivo rápido, que é ou comer ou dormir, né? Mas às vezes a tarefa, ou seja lá o que for, exige uma atenção, exige um carinho, de repente, um cuidado maior. E porque a gente está sobre essa crise interna, a gente não se importa. E aí a gente consegue mostrar a nossa maturidade espiritual nesse momento, em meio à crise. A gente consegue ser responsável assim. Então, se a gente não conseguiu construir isso durante a nossa vida, de repente a gente não teve exemplos quando mais jovem, enfim, e aí foi crescendo, né? Se tornou um adulto que de repente realmente não pensa muito sobre isso, não medita muito sobre isso. Então é o momento, agora é o momento. Ainda temos vida para viver. Enquanto se tem vida, a gente pode mudar. A gente pode se orgulhar. Então é assim, se a sua espiritualidade, né, ela desaparece quando a vida aperta, quando quando você está assim, né, a vida está apertando e você vai cedendo aos seus instintos, talvez você não tenha a estrutura que você precisa correr atrás. É isso, então o caminho do Buda é sobre isso, sobre a gente poder buscar ferramentas e meditar sobre o nosso comportamento e ser pessoas melhores. Tá bem? Então, comenta aqui, me diz o que você achou, se você concorda, se você não concorda, eu vou adorar ler o seu comentário. Dá um like para você poder receber mais vídeos como esse, continuar recebendo os meus vídeos. Se inscreve no canal para você não perder nenhum, ativa o sininho para você ter a notificação e tudo mais, porque eu tô aqui toda semana fazendo vídeos como esse e eu vou adorar ter você junto comigo nesse caminho. É isso, um beijo, nos vemos no próximo vídeo.